Você já se pegou dizendo, eu sou uma pessoa ansiosa, ou eu sou assim porque minha infância foi difícil. Talvez até pense que certas dores fazem parte de quem você é, como se fossem traços da sua identidade. Mas e se eu te dissesse que isso é uma ilusão? Que a dor que você carrega, por mais real que seja, não é você? A verdade é que, em algum momento da vida, você passou por algo difícil, uma perda, um abandono, uma rejeição. E essa experiência foi tão marcante que começou a definir sua forma de pensar, agir e se relacionar com o mundo. Sem perceber, você deixou de ser alguém que viveu uma dor para se tornar a própria dor. Isso acontece porque o ser humano tem uma necessidade profunda de se entender, de dar nome às emoções, de criar explicações para o que sente. Mas o problema surge. E quando essas explicações se transformam em rótulos, você começa a repetir essas histórias para si mesmo e para os outros, até que elas se tornem verdade. Eu sou traumatizado, eu sou carente, eu sou nervoso. E o que era uma experiência passou a ser uma identidade. O perigo disso? Você começa a viver como se não houvesse alternativa, como se estivesse fadado a repetir os mesmos padrões para sempre. E o mais cruel, você começa a se apegar à dor. Sim, por mais estranho que pareça, existe um conforto perverso em se identificar com o sofrimento. Ele se torna familiar. E o familiar, mesmo quando doloroso, dá uma sensação de segurança. Mas escuta com atenção. Dor não é identidade. Dor é uma experiência. Ela vem e vai. Pode durar um tempo, pode deixar marcas, mas não define quem você é. O que define você é a forma como escolhe lidar com ela. Você pode carregá-la como um peso, justificando todas as suas limitações, ou pode reconhecê-la, acolhê-la e então deixá-la ir. Claro, não estou dizendo que é fácil, nem que dá para simplesmente esquecer o que aconteceu. Algumas feridas são profundas, mas há uma diferença entre sentir a dor e viver a partir dela. Sentir é humano. Viver a partir da dor é permanecer acorrentado ao passado. Agora pensa comigo, quem você seria se deixasse de se identificar com sua dor? Que partes de você poderiam florescer se você não repetisse diariamente a narrativa de que é limitado por algo que aconteceu anos atrás? Talvez você começasse a se permitir experimentar novas emoções, novas conexões, novos sonhos. A mudança começa quando você percebe que existe um espaço entre o que você sente e quem você é. Quando você começa a dizer, eu estou triste, em vez de eu sou triste. Quando entende que emoções são passageiras, não permanentes. Que feridas podem existir, mas não precisam controlar cada passo que você dá. Você tem o direito de mudar a história que conta sobre si mesmo. Não precisa continuar preso a um papel de vítima, nem se agarrar a um sofrimento como se ele fosse tudo o que restou. Você não é a dor que viveu. Você é quem sobreviveu a ela. E talvez agora seja a hora de parar de reviver e começar a viver. Você já parou para pensar em quantas vezes reviveu a mesma dor mentalmente? Quantas vezes contou aquela mesma história para si mesmo ou para os outros, reforçando o quanto sofreu, o quanto foi injustiçado, o quanto foi ferido? Talvez nem perceba, mas isso se tornou um hábito, um ciclo. E ciclos, quando não são interrompidos, viram vícios. Sim, é difícil aceitar isso, mas existe sim uma espécie de vício em sofrer. Porque quando nos identificamos com a dor por tanto tempo, ela passa a dar sentido à nossa existência. Perdê-la significaria ter que descobrir quem somos sem ela. E essa descoberta pode ser assustadora. O sofrimento constante cria uma zona de conforto emocional.
É nela que você já sabe o que esperar, já sabe como reagir, já sabe o que dizer. É como um velho casaco rasgado. Está gasto, machuca, mas você não sabe como seria viver sem ele. Então, continua usando. Continua se comportando como alguém ferido, mesmo quando a ferida já cicatrizou. E o mundo ao redor contribui com isso. Quantas vezes você já foi ouvido com mais empatia por estar em sofrimento do que por estar bem? Em muitas relações, a dor vira a moeda de troca por atenção, cuidado e validação. É como se ser forte, curado e equilibrado nos tornasse invisíveis e ser vítima nos tornasse necessários. Isso cria uma dinâmica perigosa. Começamos a manter o sofrimento vivo apenas para não perder nossa identidade social, nossa posição nos relacionamentos, nosso lugar no mundo. Mas existe um custo muito alto nisso, sua liberdade. Porque enquanto você estiver preso à necessidade de sofrer para ser visto, para ser compreendido, para se entender, você estará abrindo mão da chance de construir uma nova vida. Uma vida leve, uma vida que não gira em torno do que foi perdido, mas do que ainda pode ser conquistado. E não se trata de ignorar a dor ou fingir que ela não existe. Isso seria falso, superficial. Trata-se de reconhecer o sofrimento sem fazer dele sua casa. Você pode acolher sua dor, escutá-la, aprender com ela e depois deixá-la partir. Assim como um hóspede que cumpriu sua função. A dor não veio para morar, ela veio para transformar. O problema é que, às vezes, temos medo da transformação, medo de quem vamos nos tornar sem aquele sofrimento. Porque mesmo a dor mais amarga pode nos dar um certo poder, o poder de ser cuidado, o poder de ter razão, o poder de justificar nossas falhas. Abrir mão disso exige coragem. É como soltar uma bengala emocional que usamos há anos para caminhar e confiar que conseguimos andar sem ela. Então, eu te pergunto com sinceridade, o que você ainda está ganhando ao manter viva a sua dor? Que parte de você ainda acredita que precisa dela para ser alguém? Que lugar você teme perder caso decida se libertar? Pare e pense, porque talvez a dor já tenha cumprido seu papel. Talvez você não precise mais dela como identidade. Talvez o próximo passo seja parar de se agarrar ao que te feriu e começar a construir a partir do que te fortaleceu. Você não nasceu para ser o reflexo da sua ferida. Você nasceu para ser a história da sua superação. Existe algo que quase ninguém fala. Muitas vezes nos apegamos à dor porque ela nos dá uma falsa sensação de controle. Pode parecer contraditório, mas pense comigo. Quando você revive um trauma, quando se lembra constantemente de quem te feriu, do que deu errado, do que foi injusto, você se mantém no centro da narrativa. Ainda que seja uma narrativa dolorosa, você continua como protagonista. E isso, paradoxalmente, dá um certo conforto. É como se você dissesse para si mesmo: eu sei que dói, mas pelo menos é familiar. Pelo menos eu entendo esse lugar. E assim, sem perceber, você transforma a dor numa zona de segurança emocional. Você não se arrisca, não se expõe ao novo, não reescreve a própria história. Porque o conhecido, por mais sofrido que seja, parece mais seguro do que o desconhecido. Só que viver assim tem um custo brutal. Você passa a construir muros em vez de pontes. Passa a evitar pessoas, oportunidades, experiências, tudo para não correr o risco de sentir novamente o que já sentiu antes. A dor agora não é mais só uma lembrança. Ela vira uma lente que distorce o presente e impede qualquer possibilidade de futuro. E aqui entra uma verdade incômoda. Enquanto você insistir em usar a dor como escudo, estará impedindo sua própria cura. Porque curar-se exige abrir mão do controle,
exige aceitar que algumas feridas nunca terão uma explicação perfeita, que algumas pessoas nunca vão pedir desculpas, que algumas coisas simplesmente aconteceram. E ponto. Ficar revivendo mentalmente essas cenas, na esperança de encontrar uma justiça emocional, só te prende ainda mais. Você precisa entender que não é sua culpa ter sido ferido, mas é sua responsabilidade decidir o que vai fazer com essa dor. Agora, se vai carregá-la como uma bandeira que define quem você é, ou se vai soltá-la como quem solta um balão, deixando-o ir embora com o vento. Há um momento na jornada de todo ser humano em que é preciso escolher entre continuar preso ao passado ou abrir espaço para algo novo. E essa escolha não acontece uma vez só. Ela acontece todos os dias, em cada pensamento que você repete, em cada história que você decide contar sobre si mesmo. Você pode continuar dizendo, isso aconteceu comigo, por isso sou assim. Ou pode começar a dizer, isso aconteceu comigo, mas não define quem sou. A diferença entre essas frases é a diferença entre prisão e liberdade. Sair da identificação com a dor não significa negar o que te feriu. Significa honrar a sua dor sem deixar que ela dite quem você é. Significa olhar para dentro e dizer, eu vejo você, dor, eu reconheço sua existência, mas não sou você. Eu sou muito mais do que isso. E é nessa separação que nasce a cura. Não quando a dor some por completo, mas quando você decide que ela não comanda mais seus passos, quando você para de lutar contra ela e simplesmente para de alimentá-la. O verdadeiro poder está em reconhecer que a dor não precisa mais te proteger, porque agora você pode se proteger sozinho. Você pode construir uma identidade baseada na coragem e não na ferida, na força e não na quebra. Você está pronto para isso? Está pronto para parar de se identificar com o que te machucou e começar a se identificar com o que te transformou? Chega um ponto na vida em que você precisa parar e se perguntar com honestidade: quem sou eu sem essa dor? Quem sou eu sem esse trauma, sem essa história que venho repetindo há anos, sem essa versão ferida de mim mesmo que me acostumei a carregar como se fosse tudo o que existe? Talvez você não tenha a resposta agora. E tudo bem, porque essa pergunta não é feita para ser respondida de imediato. Ela é feita para te acordar, para te lembrar de que existe uma identidade por trás da dor, por trás do que aconteceu, por trás da armadura emocional que você construiu para sobreviver. Só que para encontrar essa identidade, você vai ter que se despir. Vai ter que tirar as camadas que acumulou ao longo dos anos. A culpa, o ressentimento, o medo, a raiva, o papel de vítima. Vai ter que parar de se esconder atrás das cicatrizes e, pela primeira vez, olhar para si mesmo com sinceridade. Isso assusta. Porque viver identificado com a dor dá uma sensação de certeza. Você sabe como se comportar, como reagir, como justificar tudo. Mas viver livre... viver livre exige presença. Exige que você esteja inteiro no agora, sem usar o passado como escudo. E isso, para muitos, é mais difícil do que parece. Por isso, tanta gente prefere continuar dizendo, eu sou assim porque fui ferido. Porque isso dispensa esforço. Isso justifica estagnação. Isso afasta a responsabilidade de mudar. Mas também afasta a chance de ser feliz. A chance de ser inteiro. A chance de descobrir uma força que você nunca conheceu porque sempre esteve ocupado demais sobrevivendo. Então agora é o momento de decisão. Você vai continuar vestindo essa dor como se fosse sua única roupa? Vai continuar permitindo que ela determine seus relacionamentos, suas escolhas, seus limites? Ou vai começar a construir uma nova história a partir da sua liberdade? Entenda isso, você pode sim ter sido machucado, rejeitado, traído, mas isso não quer dizer que precisa viver para sempre como alguém quebrado. A dor passou, ela deixou marcas sim,
Mas essas marcas não são mais feridas abertas. São memórias, são lembretes de que você sobreviveu, de que você é mais forte do que pensa. E quando você parar de se identificar com a dor, algo extraordinário acontece. Você se reencontra, descobre paixões que estavam adormecidas, abre espaço para amar com mais profundidade, aprende a se perdoar, aprende a se acolher. Você não vive mais em função do que aconteceu. Você vive a partir do que escolheu se tornar. Isso não é negação, isso é libertação. É dizer, eu reconheço tudo o que senti, mas não vou mais permitir que isso me defina. É ter coragem de deixar o passado em seu lugar e se comprometer com o presente. É finalmente parar de sobreviver e começar a viver de verdade. A dor vai tentar voltar, vai te testar, vai te lembrar de tudo o que você já passou. Mas agora você sabe, agora você entende que ela não é você, que você não precisa mais dela para se sentir inteiro. E se alguma voz interna tentar te puxar de volta para o papel de vítima, respire fundo e diga com convicção: eu não sou a dor que vivi, eu sou a liberdade que escolhi.